E aí galera, estamos ao vivo mais um dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui ao vivo no Instagram. Tá? Lembrando que eu vou fazer uma live semanal a partir dessa semana. Na verdade, a partir de semana passada eu já tinha feito. Essa é a terceira live que a gente está fazendo. Chama Odete Responde essa live, tá? Então toda semana a gente vai fazer essa live para tirar a dúvida aí do pessoal, focado mais no traço. Então vamos priorizar nessa live aqui todas as perguntas relacionadas com o traço, tá? Eu queria mandar uma boa noite aí para quem está me assistindo e para quem vai assistir gravado, um bom dia, boa tarde, boa noite, tamo junto. E para quem não me conhece ainda, tá assistindo aqui a primeira vez ou tá assistindo esse vídeo no canal, eu chamo Eric Lodete, tá? E falo muito sobre o traço. Então se você quiser assistir as nossas lives, é bem focada no traço, tá bom? Então vamos para a primeira pergunta. Deixa eu dar uma analisada aqui. Uma boa noite para todo mundo que está entrando. Vamos lá. Vamos ver aqui. A gente pode começar a fazer as perguntas, tá? Que eu já vou começar a responder, desculpa, a partir de agora. Vamos lá. Queria falar também que tô deixando essas lives lá no canal do YouTube. Então, se você não conseguiu ver aqui no Instagram, você pode entrar lá no canal do YouTube que você vai assistir lá também, gravado por lá, tá? Então, todas as lives que a gente fizer aqui semanal, ao vivo, eu vou estar disponibilizando lá no YouTube também, tá? E eu não tô colocando vídeo por enquanto essa semana no YouTube, porque eu ainda estou de férias. Então, o jeito que eu consigo de falar aqui com vocês, de explicar alguma coisa, é ao vivo mesmo. Porque os vídeos do YouTube eu preciso estar tatuando para poder explicar algo para vocês, tá bom? Vamos ver se eu vejo alguma pergunta aqui. O Josimar fez uma pergunta bem interessante. Não consigo ter firmeza no traço, nem na hora da tatu como no desenho. Então, Josimar, eu não sei há quanto tempo que você desenha e há quanto tempo que você faz tatu, né? Se você é iniciante ou até mesmo já trabalha com tatuagem e tem uma certa dificuldade no traço, você precisa treinar, cara. Precisa desenhar, precisa treinar, rabiscar muito no papel primeiro, para depois executar isso na pele, né? O traço é como qualquer tipo de treinamento, né? Como se você for jogar bola, jogar basquete, quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Então, basicamente é isso, cara. Você precisa treinar, né? Eu já passei vários exercícios, inclusive no YouTube, como você treinar o seu traço, tá? Então, você precisa treinar, cara. Não tem nada, nenhuma fórmula mágica para te ajudar nessa parte, né? É treino, cara. Né? Só se você tiver algum distúrbio, né? Alguma incapacidade, né? Algum tipo de tremor na mão que vai dificultar esse processo seu. Mas se caso você não tenha, né? Então é treinamento, cara. Precisa treinar, praticar todo dia, né? Ter uma dedicação que você vai conseguir evoluir no traço, eu tenho certeza, tá? Vamos lá ver se eu vejo mais alguma pergunta. Uma boa noite para todo mundo que está entrando. Vamos lá. O Lucas fez uma pergunta. Lucas Tatuador. Comecei a usar biqueiras de gripe fino, que é a que eu uso, inclusive, tá, Lucas? Confesso que estou com uma dificuldade. Isso influencia no traço? Bom, essa questão da espessura, né, que você vai comprar os seus bicos, que tem várias espessuras, eu não me recordo de cabeça, tá? Mas o que eu uso, se eu não me engano, é 19 milímetros, e se eu não me engano tem até 32, que é aquele bem grossão, e tem gente ainda que envolve com algum EVA, alguma coisa do tipo, para ficar mais grosso ainda. Então assim, cara, você tem que ver qual funciona melhor para você, né? Se aquele bico mais grossão, aquele gripe mais grosso de você segurar, funciona melhor para você, você tem mais firmeza na mão, usa ele, né? Como eu sempre tatuei com um gripe mais fino, porque naquela época não tinha essas espessuras mais grossas, só tinha um pouquinho mais grossa que a gente deixava para biqueira de pintura, né, Magno. Então eu acabei acostumando com esse gripe mais fino. Hoje eu me adaptei, até o mais grossinho eu consigo traçar normal, só que eu prefiro o mais fininho. Então, cara, se você consegue traçar com uma biqueira um pouco mais grossa, continua com ela, cara. Você não precisa necessariamente usar uma fina. Isso é gosto, cada um tem um gosto, tá? Você tem que ver o que se encaixa melhor no seu estilo de trabalho, beleza? Mas se está dificultando você a traçar, pega uma mais grossinha,
que pelo que eu entendi da sua pergunta, você se adaptou melhor e continua fazendo com ela. Beleza, mano? Isso não interfere em nada no traço, tá? Vamos lá, espero ter podido ajudar aí você, viu, Lucas? Tem bastante pergunta aqui, mas hoje, a live de hoje, eu quero focar bastante sobre o traço, tá? Então eu vou dar prioridade para responder as perguntas relacionadas com o traço, tá bom? Então se a sua pergunta não foi respondida aqui na live, ou foi porque não deu tempo, que a gente só tem 1 hora, ou porque ela não estava relacionada com o traço, beleza? Então vamos lá. O Vitor está fazendo uma pergunta que eu acredito que a maioria do pessoal tem dificuldade. O traço não pega de primeira. É um problema? Com certeza, cara. Se o traço não está pegando de primeira, algum problema está acontecendo, né? Ou pode ser a forma que você está tatuando, que você não está fazendo ou uma pressão na pele, ou de certa velocidade da sua máquina não está de acordo com a velocidade do seu traço. Ou pode ser o conjunto de agulha com biqueira, pode ser um conjunto de fatores, pode ser fonte, pedal, clip cord, mas o traço ou qualquer outra coisa que você for fazendo tatu, sombra e pigmento colorido ou pigmento sólido de preto, ele tem que pegar na primeira, né? Por que eu falo que tem que pegar na primeira? Porque quanto menos você agredir a pele, é melhor o resultado da cicatrização que você vai ter da tatu. Então, se você ficar passando 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo lugar para pegar o traço, além de você demorar mais para fazer a tatu, o traço não vai ficar tão bom como se tivesse passado de primeira. Além disso, você vai agredir a pele, você vai machucar a pele, danificar a pele. Na hora que ela for cicatrizar, provavelmente ela vai expulsar o pigmento, porque a pele está muito machucada e ela vai acontecer uma super cicatrização e vai expulsar o pigmento. Então isso vai dificultar a cicatrização e quem sabe você vai perder toda a tatuagem, vai precisar retocar depois de novo. Então, cara, se não tá pegando de primeira é um grande problema. Você precisa resolver e entender, na verdade, o que está ocasionando isso para você, tá? Inclusive, eu queria convidar vocês aqui, eu acabei de fechar uma turma com alunos, né, voltado, um curso, na verdade, voltado para o traço, mais completo, de quem não sabe tatuar até se tornar um nível profissional na tatuagem, tá? E nesse curso eu falo exatamente o passo a passo que você precisa ter para conseguir executar uma tatu profissional, tá? Você sai rabiscando qualquer um, isso qualquer pessoa faz. Agora, um trabalho profissional que você vai poder viver do seu trabalho, poder tatuar onde você quiser, em qualquer país, em qualquer estado aqui do Brasil, fazer guest em qualquer estúdio, você precisa ter um traço de qualidade, você precisa aprender a esculpir o seu traço. E tudo isso eu falo no curso, tá? Inclusive eu vou abrir uma nova turma e vou deixar as informações para vocês o mais breve possível, tá? Eu ainda não tenho uma data exata, mas eu vou informar aqui para vocês que eu vou abrir uma nova turma e você não pode perder tempo. Se você tem dificuldade com traço, esse curso é específico para você, tá? Nele eu falo, mostro, faço todas as tatuas e depois mostro elas cicatrizadas para você ver que realmente funciona aquilo que eu tô falando, né? Eu não tô fazendo um curso comum que o pessoal faz uma tatu, né, como se fosse um workshop e não mostra a tatu depois de cicatrizada. Não, o meu intuito é diferente. Eu estou ensinando passo a passo o que eu aprendi durante esses 10 anos, tirando o que não funcionou para mim, trazendo só o que realmente funciona, para você pular esses 10 anos de dificuldade que eu tive e aprender isso o mais rápido possível, tá bom? Então, se você tem a vontade de entrar nessa nova turma, fique ligado que eu vou postar novidades aqui, tá? Então, vamos para a próxima pergunta. Vamos ver. Vamos lá. Tá, vamos ver essa pergunta aqui. Vúpulus, acho que é Vúpulus. Se eu estiver falando errado, você me corrige, tá? Qual a melhor forma para esculpir os meus traços fine line? Eu tenho dificuldade em fazer traços finos, porém o traço grosso vai tranquilo. Cara, na verdade assim, ó, se você tem dificuldade em fazer um traço fino, é que você não consegue perceber na espessura mais grossa, que seria o bold line, o traço mais grosso. Por quê? Porque o traço mais grosso, ele aparece menos imperfeições, né? E o traço mais fino, você não tem margem de erro. Então você precisa acertar, né? Você não consegue
digamos que disfarçar o erro com um traço fino. Você vai ter que ficar passando várias vezes, acabando engrossando o traço e não vai ficar tão bom, tá? Fine line, para mim, não é um estilo de tatuagem. É só a espessura da agulha, tá? Isso para mim é um traço fino. Todo tatuador profissional tem que saber fazer isso e bem feito, que é a grande dificuldade que eu vejo também, né? Eu vejo vários artistas muito bons, muitos desenhistas, tatuadores muito bons, só que o traço às vezes fica devendo, tá? E o traço é a base de qualquer tatuagem. Se você não souber traçar, você não vai conseguir nem tatuar e nem desenhar, tá? Então, cara, é treino, né? Você tem que saber o passo a passo, a técnica correta, o que vai te trazer a efetuar um traço fino muito bem feito, né? Porque se você fizer um traço fino muito bem feito, cara, qualquer outro tipo de traço, pintura, pigmento sólido, vai ficar muito mais fácil de você realizar também, né? Porque, cara, tudo que você vai fazer na tatu envolve traço. Até realismo, a base do realismo é o traço, é o que fixa, dá um acabamento melhor para tatuagem realista, tá? Então, tudo que você for fazer, até em desenho, tem traço. Então, você tem que focar nisso, cara, né? Você tem que focar no desenho, que o desenho também é a base da tatuagem, mas principalmente no traço, que depois que você aprender a traçar, você não vai ter dificuldade mais técnica na tatuagem. Você só vai aperfeiçoar cada vez mais a sua necessidade técnica e a sua necessidade artística também, que envolve desenho, pintura, entre outras coisas que engloba na tatuagem. Beleza, cara? Espero ter respondido aí da melhor forma possível, tá bom? Vamos lá para mais uma. Legal essa pergunta também, do Wellington. Desculpa, gente, estou meio resfriado. Boa noite, Lodete, beleza? Qual é a diferença que você sente entre a biqueira de aço e a biqueira descartável? Seguinte, eu já respondi essa pergunta anteriormente nas lives que a gente já fez, mas vou voltar a responder aqui para vocês. Na verdade, eu sempre, desde quando eu comecei a tatuar, não existia biqueira descartável. Então, eu sempre tatuei com biqueira de aço. E quando eu fui para biqueira descartável, consigo tatuar também normal para biqueira descartável. Se um dia eu for fazer guest no estúdio e não tiver biqueira, sem problema nenhum, eu utilizo a descartável, dá para traçar normal. Só que com a biqueira de aço eu tenho uma certa destreza maior, eu consigo ter uma pegada melhor, tanto na minha máquina como na biqueira. Porque a descartável, dependendo do movimento que você fizer, ou do jeito que você aperta ela dá uma certa pressão na máquina, né? E isso pode ser que dê uma certa influência na voltagem da máquina. Voltagem não, na verdade ela perde a potência, né? Quando você percebe que ela tá, às vezes você pega nela, na biqueira descartável, junto com a máquina, e você sente que quando você pega, ela oscila, e quando você segura a máquina, ela para de oscilar, e isso quer dizer que ela está tendo um leve sobrepeso, fazendo com que a agulha encoste na biqueira e às vezes dá essa interferência, tá? Na verdade, essa falta, sabe? A máquina começa a pender, assim, aí não tem tanto rendimento, igual se fosse uma biqueira de aço. Porque a biqueira de aço não tem esse problema. Se tiver qualquer outro tipo de problema, você já descarta que é a biqueira, né? Você vai para a agulha, vai para o pedal, vai para o clipcord ou RCA que você esteja usando, tanto faz. Mas essa é a grande diferença para mim. A biqueira de aço eu sinto mais confortável em segurar, ela não perde desempenho com a máquina e eu sinto mais firmeza na minha mão, tá? Mas também consigo realizar trabalho normal com uma biqueira descartável. Isso tudo, gente, é questão de costume, tá? Mas faz o teste, pega uma biqueira de aço um dia, se você puder, né? Estiver tatuando com alguém que utiliza, pede ali uma biqueira para você usar, para você experimentar, que você vai tirar a sua conclusão, beleza? Só complementando aqui a resposta, isso é o que funciona para mim, tá, gente? É o que eu gosto de fazer, o que funciona para mim. E se caso você queira experimentar, pode ser que funcione para você também, tá? Na tatuagem não existe regra, né? Existe regra de algumas coisas tipo desenho, o que funciona e o que não funciona. Mas regra sobre máquina, agulha, o jeito que você aplica, isso tudo é questão de costume, gente. Cada um faz de um jeito. Belezinha? Vamos lá pro próximo. Bom, gente, tem bastante pergunta que não está relacionada com o traço. E hoje nessa live eu vou focar mais no traço, tá? Que eu sinto que é o grande diferencial do meu trabalho e que é o que eu passo para as pessoas. E as pessoas me dão muito feedback positivo com relação ao traço, que está realmente melhorando cada vez mais
com as dicas e os ensinamentos que eu passo aqui para vocês, tá? Então hoje está mais focado no traço. Vamos lembrar aí que as perguntas são mais focadas para o traço, tá? Vamos lá. Legal essa pergunta. Sena Diogo. Estou iniciando na tatu. Qual agulha RL devo começar? Cara, legal a pergunta. Vou só voltar aqui que eu acho que escrevi errado. Estou iniciando na tatu. Qual agulha RL devo começar? Eu indico para quem está iniciando não começar com agulha muito fina, né? A agulha de 7 seria o mais fino e o ideal para você começar. Eu faço muito trabalho com 7RL, já mostrei várias vezes no canal do YouTube, já postei aqui também. A agulha de 7RL é uma agulha fina, é um fine line já, e você tem um resultado melhor com ela depois de cicatrizado, porque a agulha de 3 e 5, né, até a agulha de 1, que eu na verdade não uso, eu acho que é uma agulha muito fina, depois de cicatrizado quase não fica na pele. A agulha de 3 e de 5, você tem que ter uma certa experiência, um certo conhecimento para começar a usar ela, tá? Eu, quando comecei a tatuar, eu tatuava com agulha de 3, então apanhei bastante no começo, né? Tive bastante tatu minha que eu precisei retocar, bastante tatu minha estourada, porque até você entender como é que funciona isso, é muito difícil. Então, assim, eu indico para todo mundo uma agulha de 7, porque é uma agulha já é fina, né? E você já vai ter um certo... conhecimento, digamos que menos erro para você atingir ali durante a sua primeira tatu, tá? Porque quanto mais fino você usar, mais dificuldade você vai ter. Então você pode usar a agulha de 7, 9, 11 e 13 RL, que são traços legais que você vai ter uma certa facilidade para quem está começando, tá? Espero ter respondido também o mais breve possível, tá bom, cara? Vamos lá. Gente, tem bastante pergunta fora do traço, tá? Então me desculpem. Eu estou tentando responder o maior número de pessoas possíveis. Então a live hoje está focada para o traço, beleza? Tá, o Davi fazendo outra pergunta bem interessante. Qual é o tipo de espessura de agulha melhor para quem está iniciando? 10 ou 12 milímetros? Ó, seguinte, eu aconselho uma de 7 RL Fine Line, o mínimo que a gente pode usar de 12 milímetros, tá? 10 milímetros também já começa a ficar muito fino. Por exemplo, uma agulha de 7, de 10 milímetros, 7 RL, 10 milímetros, equivale mais ou menos uma 5 RL de 12. Então já é bem fininha a agulha, tá? Então uma de 7, 10 milímetros tá suficiente para você fazer um Fine Line. Eu aconselho você comprar uma agulha boa. Inclusive, eu não sou patrocinado, mas falo sobre a agulha. Whitehead Premium 12mm ou a Whitehead normal 12mm. São agulhas excelentes que você vai conseguir desenvolver um ótimo trabalho, tá? Desculpa, tá, gente? Vamos lá. Lucas, dicas para bold line de qualidade. Cara, depende, né? Dá para fazer bold line com agulha de 11, 13, bucha de 9, 11, 13, 14, tanto com uma agulha de 7, por exemplo, né? Eu já fiz várias tatuagens com agulha fina. Em uma única tatu eu consegui fazer um fine line, um bold line, um rastelado, um sombreado e um preenchimento com a mesma agulha. Então, cara, depende, né? Eu gosto de um bold line com agulha RL de 13, que eu acredito que é a maior espessura, pelo menos aqui no Brasil, que eu já encontrei até hoje, né? Tem de 15 também, já eu peguei de 19, mas essa de 13 RL da Whitehead Premium são 13 agulhas, né? Só que ela tem uma abertura maior, né? Eu já tatuei com agulha de 14, só que ela é muito fininha, ela é muito juntinha, né? Ela é bem apertadinha. Então equivale a uma agulha, por exemplo, de 11. Então, para mim, isso não faz sentido. Esse traço de 13 RL, para mim, é a espessura maior, que fica mais bonito no bodyline. Agora, quando eu quero um traço um pouquinho mais quadrado, eu costumo utilizar uma bucha, tá? O Senna Diogo fazendo outra pergunta.
Agulha de 5, estou com muita dificuldade agora no início. Cara, aborta a missão, né? Primeiro passo que você tem que fazer é excluir esse tipo de agulha da sua cartela de lista para comprar de agulha, tá? Primeiro você tem que fazer de 7 RL para cima. É isso que eu friso bastante no meu conteúdo, no meu curso, inclusive para os alunos que já fizeram, né, a primeira turma, que fecharam a primeira turma. Eu sei que aparentemente quando você passa um traço mais fino, parece mais fino que um traço de 7, mas não é. Depois de cicatrizado, se você não souber pigmentar, ele fica até mais grosso que uma agulha de 7. Quem sabe mais grosso que isso. Então, gente, é questão primeiro de treino. Você precisa entender como é que funciona, ter o feeling de quando a agulha está pegando na camada certa da pele, quando ela vai, realmente o traço vai ficar liso, tá? Sem agredir nada da pele, para depois você ir para uma espessura mais fina, beleza? Vamos lá, vamos ver mais uma pergunta. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Muito obrigado para você que está me assistindo ao vivo aqui. E muito obrigado também para todos que me veem ao vivo, gravado. Então, uma boa noite para todo mundo. Para você que está me vendo gravado, um bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Vamos ver mais uma pergunta. Vamos lá. O Levi está fazendo uma pergunta. A pegada influencia no traço? Você poderia mostrar o posicionamento dos dedos? Tá, vamos lá, Levi. Cara, eu acho que não, né? Eu já vi vários tatuadores pegando na máquina de várias formas, inclusive até de ponta cabeça numa máquina de bobina. Então esse eu acho que não é o caso. E eu também não concordo muito com, inclusive já vi vários tatuadores falando, inclusive vários tatuadores que vendem curso para vocês, falando que você precisa apoiar a mão assim na hora de tatuar, né? Apoiar na pele da pessoa. E isso não é verdade, tá? É óbvio, tem gente que tatua assim, mas eu, por exemplo, não tatuo dessa forma e consigo executar um traço muito bem feito. Então, assim, isso não é uma regra. Você não precisa necessariamente apoiar a mão na pele da pessoa dessa forma, tá? Inclusive, quero falar aqui pra você qual é a forma que eu uso, né? Qual é a forma que eu pego na máquina que eu faço o traço, tá? Deixa eu ver se... Inclusive, tenho uma caneta aqui. Ó, seguinte forma, eu pego a caneta dessa forma aqui, ó, normal, né? Eu acho que a maioria das pessoas pegam assim, né? Então, qual que seria o meu dedo de pinça para pegar a biqueira? Seriam esses dois aqui, ó, né? Essa é a pinça da nossa mão, né? É exatamente essa pinça que eu uso para segurar a biqueira, tá? Então, essa daqui, ó, é a minha base para mim segurar a biqueira. Agora aqui, ó, esse dedo do meio, esse dedo aqui é o dedo de apoio, onde eu vou encostar isso na pele. Dedo de apoio, aqui eu estou encostando, né? Por esse dedo aqui, eu consigo ter, ó, a profundidade que eu quero do traço, ó. Né? Ó, se eu quero mais fundo, eu abaixo aqui com a pinça. Dá para enxergar aí? Espero que dê. Tá? Agora vem o grande lance, a grande sacada. Esses dois dedos aqui são o meu apoio, né? Eu não uso a mão assim, né? Ó, esse dedo é o apoio, ó, apoio na pele, e a pinça eu aprofundo ou solto mais a agulha, certo? E esses dois é a grande sacada, ó. Esses dois são meus apoios, ó. Ó, deixa eu ver se dá pra mostrar aí como é que fica a minha mão. Ela fica exatamente assim, ó. Tá vendo, ó? Esses dois são meus apoios, né? Ó, o dedinho e esse aqui, ó. Então, ó, quando eu venho traçando, ó, o apoio são eles, ó. É que eu tô meio torto aqui, mas eu espero que dê pra entender, né? Não necessariamente eu preciso fazer isso aqui, ó, pra tatuar, né? Ó, tanto que, ó, eu nem consigo fazer dessa forma, ó, já apoiei com o dedinho, de tão acostumado que eu tô, né? Tem gente que tatua assim, tem gente que tatua assim, né? Tem gente que segura de ponta cabeça, não importa. O importante é você conseguir pegar a máquina que se encaixa melhor na sua mão, tá? Dessa forma que eu aprendi a tatuar, né? Eu treinei muito dessa forma, tá? Então, ó, pinça, dedo de apoio da biqueira, e esses dois dedos são o apoio que eu vou usar na pele, tá? Esses dois aqui, ó. Então vamos lá, ó. Pinça, apoiando na biqueira, dedo de apoio na pele, que aqui eu vou ter a destreza, né? Ó, dos movimentos, né? Ó, se quiser fazer um rastelado, por exemplo, ou afundar mais e voltar mais, é esse apoio, ó, a pinça aqui, ó.
né? Esse é o dedo de apoio, né? Se quiser fazer um traço reto, ó, eu venho segurando com ele. E esses daqui são o suporte, são a base, ó. Esses daqui são onde eu apoio na pele, os três, ó. Entende? Tá? Então não necessariamente, né, eu preciso segurar na máquina assim, apoiando assim na pele, tá? Igual eu já vi muitos tatuadores, inclusive que estão vendendo curso aí pra vocês, que falam sobre isso, né? A questão do posicionamento é o que vai encaixar melhor pra você, né? Eu já mostrei várias vezes, não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas ó, eu tenho aqui o calo de desenho e esses três calos aqui, ó, um aqui, outro aqui e mais um aqui, ó, 4, por causa da aliança. É onde exatamente fica apoiada a minha máquina. Ela fica apoiada aqui assim, ó. Então eu seguro assim, né, ó, segura assim, vamos ver se dá pra ver, sim, né? Apoiando aqui e a máquina fica aqui, ó, exatamente encaixada aqui, ó. Né? Então assim, foi o jeito que eu me adaptei. Já vi várias pessoas tatuando assim, tá? Inclusive o Zóia, meu grande amigo, tatua da mesma forma que eu tatuo, né? O jeito que eu seguro a máquina, não falo a forma artística, tá? Que ele é um mestre pra mim aí, meu grande amigo. E é o mesmo jeito que eu seguro na máquina. Inclusive, quando eu comecei a tatuar, eu via muito esses caras de referência, tinha muito esses caras como referência, tem até hoje, e eu observava bastante isso. Então, gente, assim, não é porque ele tatua assim que eu fui lá e tatuei igual. Foi o jeito que eu encontrei, que eu encaixei a máquina na minha mão, né? Pode ser que sirva para você e espero que sirva para você também, tá? Mas se não servir, não se incomode que você vai encontrar uma forma de encaixar a máquina na sua mão. Isso é super normal e isso é com o tempo e com a prática que você vai pegando isso, tá bom? Espero ter respondido a pergunta e foi uma pergunta bem interessante e bem legal, tá bom? Inclusive, eu vou fazer um vídeo na hora que eu voltar às minhas atividades aí. Eu vou pegar a máquina e vou fazer um vídeo passo a passo mostrando isso para vocês com mais detalhamento, né? Mais detalhado para você conseguir entender um pouco melhor. Belezinha? Vamos para a próxima. Uma boa noite para todo mundo, para quem está mandando boa noite. Vamos lá. Vamos lá. Gente, ó, só beber uma aguinha aqui, eu só tô respondendo perguntas relacionadas ao traço, tá? Vamos lá. Pergunta legal aqui. Eu acho que é Yumi, se eu não me engano é ela, tá? Posso usar tinta colorida para traçar? Se sim, o traço acaba saindo com mais facilidade? Ó, é o seguinte, dá para traçar normal com a tinta colorida como se você estivesse traçando com a tinta preta. É óbvio, tá? Só que o colorido, se ele não tiver o contraste com o preto, ou um traço preto, por exemplo, para segurar o colorido, ele tende a perder com mais facilidade. Isso é super normal, tá? Porque a gente vive a gente vive num país tropical, a gente toma muito sol, a gente tem já a pele meio parda, então o pigmento ele já não fica tão realçado igual o pessoal, por exemplo, mais clarinho da gringa, né? Porque a única coisa não é que o pigmento dos caras é bom, muito melhor que o nosso. Eu acredito que seja até. Só que é a questão do contraste, né? É a mesma coisa de você tatuar uma pessoa com a pele negra, né? Se você fazer o mesmo desenho numa pessoa com a pele mais branca, com certeza você vai conseguir visualizar melhor o trabalho, né? Porque tem um contraste. É a mesma coisa de você fazer um desenho num papel branco e num papel preto, né? Usando uma caneta preta, por exemplo. Então, é questão de contraste, tá? Então, se você tatuar com a tinta colorida, funciona, você consegue traçar normal. Só que pode ser, com o passar do tempo, ou ela tende a perder mais o pigmento, por conta da exposição ao sol, ou ela pode até queimar mais o pigmento, tá? Tem pessoas que queimam mais a tatuagem, por exemplo, ela fez um amarelo mais ouro, e com o passar do tempo, ela tomando sol ali, ele fica parecendo quase um laranja. Então ele perde, não é que ele perde, ele queima junto com a sua pele, tá? Então a tatuagem é pele, gente. Se você tomar sol e não cuidar do seu tatu, você vai perder o pigmento e vai ficar ruim, tá? A visualização dele futuramente.
Inclusive, eu não aconselho fazer aqueles trabalhos muito pequenos, aquelas rosinhas, sabe, só com vermelho e verde. Na hora fica até legal a tatuagem para tirar foto, mas depois de cicatrizado, eu não gosto do resultado final, tá? Eu já fiz tatu assim, por isso que eu estou passando a experiência aqui para vocês. Hoje eu não faço mais, porque eu não gosto da tatu cicatrizada e o resultado dela que ela vai ter futuramente, tá? Então, assim, dá para fazer, só que aí depende do estilo de trabalho que você vai fazer, da composição junto com o desenho em geral, né? Se tiver ali bastante traço em preto, bastante sombra, tiver um ou outro contorninho ali colorido, sem problema nenhum. Agora a tatu inteira só em contorno colorido eu já não acho que fica tão legal depois de cicatrizado e futuramente com o passar dos anos. Belezinha? Vamos para a próxima. Vamos lá. Nicolas fazendo uma pergunta bem legal também. Eric, usar bucha para traçar. É normal em determinadas partes do corpo não entrar lugar mais fofo? Não entrar deve ser que você fala que não pigmenta a tinta, né? Lugar mais fofo, mais a pele um pouco mais mole, mais flácida. Cara, na verdade não é normal, tá? A agulha, ela vai entrar em qualquer lugar da sua pele. Só que aí depende o jeito e a forma que você posiciona a pessoa e estica a pessoa para você ter uma certa facilidade para pigmentar a tinta na pele, tá? Inclusive, eu também passo isso passo a passo de todas as formas possíveis que vocês podem imaginar no meu curso, tá? Então, se você tiver interesse, eu fiz esse curso com bastante integridade, tá? Com muito respeito aos tatuadores que estão iniciando. E eu passo realmente o passo a passo que você precisa saber. São mais de 60 videoaulas, onde eu explico tudo para você, o passo a passo mesmo. E eu tenho certeza absoluta que não tem nada parecido, você nunca viu nada parecido até hoje no mercado com relação a ensinamentos da tatu. Eu tenho certeza absoluta, esse conteúdo realmente agrega muito valor e já está agregando nesses alunos que fecharam a primeira turma, tá? Então, se você quiser ter mais informação, fique ligado que eu vou postar a data certa que a gente vai abrir uma nova turma, tá bom? Tá, o Rodrigo fez uma pergunta aqui. Não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. Meu traço melhorou bastante depois que diminui a velocidade, a voltagem, desculpa, dosando na velocidade da mão. Mas às vezes o traço pula. Cara, pula que você deve estar falando é que às vezes ele picota, né? Isso deve ser porque a voltagem está tão baixa que ele não acompanha a velocidade da sua mão. Então, por exemplo, você está aqui, né? O traço está aqui. Aí você faz um traço rápido, né? Nessa distância aqui, se você tiver com a velocidade da máquina, a voltagem muito baixa, ele vai fazer pontos, né? E vai pular esses espaços de pele. Agora, da forma que eu trabalho, por exemplo, que isso não é uma regra, é o jeito que eu gosto de trabalhar, né? Isso vai de tatuador para tatuador. Eu gosto da voltagem um pouco mais alta, a máquina mais rápida. Então, se eu faço um traço assim, ele pigmenta, né? Em toda essa parte, só que ele fica às vezes um pouco mais claro por conta do movimento. Então, assim, ele pigmentou, mas não entrou tanto de tinta necessário que tinha que entrar para ficar um traço bem escuro, tá? Mas isso é normal, cara. Se você gosta de traçar com a velocidade baixa, a voltagem baixa da máquina, você só precisa acertar o tempo da sua mão, né? Se você está com a voltagem baixa, você vai ter que vir fazendo um traço devagar. Porque se você fizer um traço igual eu faço, por exemplo, eu venho e puxo um traço daqui até aqui assim, ó, ela não vai pigmentar, né? Porque ela não vai conseguir bater na mesma velocidade que a sua mão. É simples assim, cara. Você tem que acertar o ponto certo da sua mão com a velocidade da sua máquina e a forma com que a sua máquina trabalha também, tá bom? O Denis está fazendo uma pergunta legal também. Meu traço estoura com facilidade. O que fazer para melhorar isso? Cara, treino no papel, né? Quanto mais firmeza você tiver no papel, você vai conseguir passar isso para tatuagem, tá? Eu gosto bastante de falar também para o pessoal treinar no carbono, porque o carbono é praticamente a mesma coisa que uma tatu. Você está passando o desenho ali como se estivesse passando no carbono. O carbono está decalcado na pessoa, como se você estivesse fazendo na pele da pessoa.
O lance do carbono é que você consegue ver atrás como que está ficando o seu traço, ou sombreado, ou pigmento ali. Ou às vezes você está pintando ali de preto mesmo, o carbono ali pintando para ficar chapado atrás. Você consegue ver exatamente o que você está fazendo de certo ou errado. Então esse é um treinamento fundamental para quem está começando, tá? Se está estourando, cara, alguma coisa você está fazendo, né? Você está aprofundando muita agulha, às vezes a voltagem está muito rápida para a velocidade de sua mão. Então são vários conjuntos de fatores que isso eu explico passo a passo no meu curso, tá? Como que você pode resolver isso da melhor forma possível. Na verdade, você não vai passar por essa ocasião, né? Você já vai pular esse passo que eu também passei, né? Então nesse curso eu estou trazendo passo a passo para você evitar qualquer tipo de problema e conseguir fazer uma tatu de qualidade, tá? Desculpa, gente. Vamos lá. Eu acho que é Jofi que está fazendo a pergunta. Desculpa se eu errei o nome, tá, gente? Fala, Eric, boa noite. Para traçar com uma bucha em uma máquina rotativa, tem alguma dica de voltagem ou quanto de agulha devo usar nesse tipo? Ou quanto de agulha deve ser para fora devo usar desse tipo de máquina? Desse tipo de biqueira, de certo? Cara, é o seguinte, para traçar com uma bucha, você tem que ter muita experiência. Porque a bucha, digamos que ela é uma agulha de pintura, né? Ela tem a solda mais afastada, ela é mais aberta. Então, você tem que ter bastante destreza no traço para você conseguir aplicar a tinta e não agredir a pele. Então, assim, para você que está começando, não faça traço com bucha, tá? Faça traço com RL. Inclusive, também no meu curso eu explico passo a passo para vocês até a forma que você vai utilizar para traçar com bucha, caso você queira traçar, tá? Explico também como você aplica o preto sólido ou a tinta colorida com uma bucha, tá? Cara, é uma agulha normal, como todas as outras. Então, assim, você tem que ter uma certa experiência para poder usar. Mas tem que arriscar, cara. Tem que tatuar, né? Tem que ver o que deu certo, o que não deu, para você conseguir evoluir cada vez mais. Mas se você não está conseguindo aplicar, usa uma RL, um Boldline de 11 ou 13, que já vai ter praticamente a mesma função da bucha, tá? Quem utiliza a bucha é quem já tem uma certa experiência, quem quer dar um certo volume para o traço ali, esculpir o traço mesmo, né? Modificar ele da forma que quiser, tá? Então, se você está começando, exclui um pouco dessas agulhas, 3, 5 RL e bucha para traçar, tá? Para pintura eu até aconselho, mas para traçar é melhor esperar um pouco, tá bom? Vamos lá, boa noite para todo mundo. Fala, Zé, ótimo, meu amigo, parceiro, tamo junto. Fala, gente, boa noite. Essa pergunta é boa. Silva perguntando: tem alguma maneira de disfarçar o traço estourado? Cara, não. Na verdade, assim, depois que você estourou o traço, se você ficar passando várias vezes, ele vai abrir mais ainda e você vai agredir mais a pele ainda, né? Na verdade, você vai rasgar a pele. Provavelmente, para você que está me vendo, você já deve ter percebido que quando você faz um traço firme, bem pigmentado, sólido, né, liso, a pele, na hora que você olha, ela está lisa. Você não consegue ver diferença entre a pele e o traço. Quando você rasga a pele, estoura ou machuca a pele, você já consegue ver uma certa fissura na pele, tipo como se fosse um trincado. É onde você rasgou a pele, de passar às vezes várias vezes, ou de passar às vezes de forma incorreta, né? Porque, digamos assim, aqui está a ponta da agulha. Não sei se dá para focar bem, acho que não. Ponta da agulha, né? Você tem que praticamente traçar com ela assim, ou levemente inclinada para frente ou para trás. Se você vir puxando com ela de lado, você vai rasgar a pele e você vai aplicar a tinta de lado na pele. Então isso, na hora que cicatrizar, vai abrir mais ainda. Agora, disfarçar, cara, eu aconselho você esperar cicatrizar, ver como é que ficou cicatrizado, né, para ver se deu tudo certo. E caso, se realmente estourou, pega uma agulha mais grossa, né, uma de 9 ou 11, e passa no mesmo traço para você igualar o traço e tirar essa imperfeição. Agora, se estourou e abriu muito embaixo, ficou roxo embaixo, já era, cara, não tem mais nada que fazer. É só uma remoção para tirar esse tipo de procedimento, tá? É horrível
quando acontece isso. Aconteceu apenas uma vez comigo. Eu soube depois que aconteceu o que eu fiz de errado. Né? Na hora que eu acabei de tatuar, eu já vi que tinha estourado, mas depois de cicatrizado, estourou mais ainda. Eu fiz uma tatu no braço de um cara, e na hora que eu vi a tatu cicatrizada, parecia que eu tinha tomado um soco no local. Porque eu aplicava o preto, não estava descendo tinta, mas na verdade estava, eu não estava visualizando isso. E eu apliquei com muito excesso, então ela chegou a vazar por baixo e ficou aquela coisa horrorosa. Então assim, cara, esse é o pior tipo de estourar o traço que existe, porque não tem o que fazer, né? Ou você vai ter que fazer um fundo na tatuagem, ou você vai ter que fazer uma aura ali, pintar de preto, não sei, ou vai ter que fazer uma remoção. Então toma bastante cuidado antes do traço ficar falhado do que estourado, porque o traço falhado você consegue ajustar depois, beleza? Legal essa também. O Silva perguntando. O traço de 3 tem que ser feito menos profundo do que o normal para não estourar o traço? Não, cara, na verdade é na mesma profundidade, né? Ele tem que alcançar a profundidade certa do pigmento, tá? Você vai colocar na mesma camada como se estivesse aplicando um bold ou um traço de 7, tá? A única coisa que você tem que realmente ter mais cuidado. Então, às vezes, por ser até a agulha um pouco mais fina, você acaba colocando menos agulhas você acaba carcando menos na pele, enfiando menos agulha na pele. É normal, isso com o tempo você pega, tá? A agulha de 3, eu acho que é a agulha que eu consigo sentir mais o que está acontecendo na pele. O feeling da minha mão com sentir, né? Eu consigo sentir isso, é uma coisa que é meio inexplicável, assim. A agulha de 3 eu consigo sentir exatamente se está entrando na camada certa, se está ficando superficial ou se eu estou estourando o traço. Né? Estourando, que eu falo, é passando um pouquinho do ponto e ele ficando um pouquinho mais grosso a espessura, tá? Não é estourando e jogando um monte de tinta debaixo da pele para ficar aquele trem como se tivesse levado um soco na pele, não é isso, tá? Ultrapassando um pouquinho, né, a camada certa da pele, tá? Então, cara, tem que ter um conhecimento muito profundo para usar uma agulha muito fina. Eu vejo muita gente que está indo para essa área do fine line, né, em termos, que é só uma espessura de agulha, né, fine line não é um estilo, que não sabe nem tatuar, né, muito menos traçar, e quer fazer um traço fininho. Aí fica passando várias vezes no mesmo lugar, o traço fica tudo picotado, aí tira uma foto legal, as pessoas compram essa foto, só que ninguém posta a tatu cicatrizada, muito menos essa pessoa que fez a tatuagem, provavelmente não vai voltar, porque o traço não ficou exatamente como ficou na foto, né? Porque se você der um zoom nessas fotos, você vai conseguir ver como que ficou o traço, tá? Um conselho bem legal: toda tatu fine line que você vê, dá um zoom para você ver como é que ficou, tá? O traço tem que ficar liso e perfeito, sem tremido, sem interrupções, né? Sem um traço passando do lado do outro para consertar, nada, tá? Então o fine line, que é a agulha mais fina, é o traço onde não tem margem de erro e é o traço mais difícil de executar, beleza, gente? Principalmente depois de cicatrizado. Não é só fazer um traço bonito, não. Tem que deixar elas bem cicatrizadas, né? Porque eu vejo muito fine line que às vezes está legal, mas na hora que cicatriza não fica legal porque está muito superficial. Belezinha? Vamos responder a próxima. Vamos ver, tomar mais uma água aqui que eu tô meio resfriado. Legal a pergunta do Chacal. Vejo muito o seu traço e o do Zói, que eu até comentei sobre ele aqui, que é meu amigo. Vocês só relam a ponta da agulha na pele. Isso é pelo fato da Sansky ser mais forte? A Sansky é a máquina que a gente utiliza. Cara, eu acredito que não. É a forma pela qual a gente trabalha, né? Na qual a gente trabalha, na verdade. A gente somos bem parecidos assim nessa questão. Eu também gosto da máquina bem rápida, bem forte e costuma ter uma voltagem um pouco mais alta. Isso não é uma regra. Tanto que eu tenho uma máquina que ela é bem forte, só que ela trabalha em 6 volts. Né? E 6 volts todo mundo sabe que é uma voltagem baixa. Desculpa, gente.
é a voltagem baixa, tá? Então, assim, ó, o que manda nessas máquinas de bobina que a gente trabalha é a pancada que ela tem na pele. Então, assim, ó, é o que a gente costuma falar muito, é bate e pega, né? Bateu na pele, pegou. Mesmo que for consume, ou mesmo que for bem superficial, depois de cicatrizado ela vai ficar na pele, né? Então, assim, não é que a gente só rela a ponta da agulha. É como a gente costuma usar bastante a agulha para fora, a máquina tem o curso, né, da batida bem longa, então aparentemente parece que está encostando pouca agulha, né, na pele, mas na verdade a gente está exatamente na camada onde o pigmento tem que fixar, tá? Então esse é o grande segredo, é o grande lance, é a grande sacada que muitas pessoas têm dificuldade em entender, e isso eu passo realmente o passo a passo no meu curso, da mesma forma que eu estou falando aqui com vocês, da mesma forma que vocês acompanham o meu trabalho no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, né? Eu falo com bastante clareza, né? Na verdade, eu falo o que eu sou mesmo, eu sou desse jeito que vocês estão me vendo aqui, eu converso com todo mundo dessa forma, converso com a minha família dessa forma, converso com meus clientes dessa forma, eu sou um cara muito simples, né? Não sou um cara burro, mas sou um cara muito simples. E eu acredito que o passo a passo que eu tenho nesse conteúdo, nesse curso, vocês vão tirar de letra qualquer tipo e qualquer problema que vocês tenham com o traço, tá ok? Vamos lá para mais uma. Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Vamos lá, pergunta do Marcos, tá bem legal também. Ele tem dúvidas sobre a agulha. Qual agulha que ele tem que começar? Né, ele não sabe se ele começa com agulha fina ou se ele começa com agulha grossa. Como que eu escolho as agulhas antes de começar a tatuar? Na verdade, assim, cara, essa foi uma das dificuldades que eu tive no começo. Que toda tatu que eu ia fazer, eu perguntava qual agulha que eu tinha que usar. Que eu tinha que usar. Por quê? Eu não entendia muito bem sobre o desenho. Por exemplo, você vai fazer um desenho no papel, digamos, uma rosa ali, fiz uma rosinha, pá, desenhei a rosinha. E no externo dela fiz um traço mais grosso e por dentro fiz um traço mais fino. É exatamente isso que você vai fazer na tatu. Né? Por dentro você vai fazer um tracinho mais fino e por fora um borderline. Aí agora a espessura que você quer usar, aí depende muito do seu conhecimento. Por exemplo, acabei de falar aqui, um traço fino, que seria um fine line, é a partir de 7 para baixo. Então é 7, 5, 3 e até tem gente que usa 1, para mim não serve na tatuagem, tá? Então é 7, 3, 5 e 3. São os traços fine line, os traços finos. Então a partir do 7 você já consegue fazer um traço fino. Então é simples, você fez uma rosinha, você quer usar um traço fino, um traço grosso, usa uma agulha de 7 e uma agulha de 11, por exemplo. Você tem que ter também um certo contraste no traço. Né? Não adianta você usar uma agulha de 7 e uma agulha de 9, achando que essa é fine e essa é bold, porque não vai dar diferença nenhuma no traço. São duas agulhas a mais que na composição do desenho você não vai perceber que uma agulha é mais grossa que a outra. Então você também tem que ter o contraste do traço. Né? Se você está usando uma agulha de 7, você tem que usar uma de 13 ou uma de 11, para agrupar mais agulhas no bold line para você conseguir, né, visualizar a diferença também no traço. Tá? A tatu não é só você fazer um desenho bem feito com um traço só, não. Quanto mais expressão no traço você tiver, quanto mais acabamento no traço, quanto mais expressões de traço dentro do mesmo desenho você consegue obter, tipo traço fino, traço médio, traço bold, um super bold line, um rastelado, tudo que engloba traço na mesma tatu, você deixa ela mais detalhada e com mais informação e riqueza no seu desenho. Tá? Então, cara, o começo é desenho. Desenha, já vê mais ou menos que traço que você vai usar ali, já imagina isso, que aonde você vai usar o traço grosso, aonde você vai fazer a sombra, aonde você vai fazer a cor. Né? Eu vejo também que a dificuldade da maioria do pessoal que está começando, o pessoal é muito afoito, né? Quer fazer tudo do dia para a noite, quer pular etapa, né? Já quer sair rabiscando as pessoas sem saber traçar, sem saber desenhar, sem entender absolutamente nada de tatuagem, e só de comprar uma máquina e uma tinta já quer rabiscar os outros e já fala que é tatuador. Então não é bem por aí, tá?
Hoje a tatuagem tomou uma proporção muito grande, tem muitos artistas trabalhando no meio da tatu e cada vez vem crescendo mais. Com isso também vem crescendo ótimos profissionais que tem 1 ano, 2 anos de tatu e já faz um excelente trabalho, como também a grande maioria faz um péssimo trabalho e acha que já é bom no que faz. Tá? Então, se você vê que tem dificuldade com traço, você tem que investir no seu conhecimento, você tem que investir em você, você tem que entender como é que isso funciona, tá bom? Então, se você tem dificuldade, pega todas essas dicas que eu estou te dando e investe no seu conhecimento, tá? Que é o passo a passo que eu passo no meu curso, você não vai ter dificuldade nenhuma, né, dúvida nenhuma de como funciona a tatuagem, como que você tem que proceder do início ao fim. Inclusive, nesse curso, não falei isso para ninguém agora, estou falando exclusivo aqui nessa live para vocês, tem um bônus, né, de como você montar o seu estúdio, o passo a passo que você precisa para ser um tatuador profissional, regulamentado e tudo certo com a vigilância sanitária, sem problema nenhum, para você exercer a função da melhor forma possível, sem preocupação com nada, tá? Então eu fiz um bônus, né? Eu dei um conteúdo para vocês, que inclusive quem fez esse conteúdo foi minha esposa, né? Ela que fez toda essa parte burocrática, que não é fácil, mas também não é difícil, você tem que ter paciência, e quem é profissional precisa ter todos esses requisitos, né? Então, nesse curso também tem esse bônus para você abrir o seu próprio estúdio e conseguir estar dentro das normas do seu estado e do seu município, tá bom? Vamos para a próxima dúvida. Thaís, em breve eu vou abrir uma nova turma, tá? Então fica ligado nas minhas redes sociais que eu vou abrir essa nova turma com esse conteúdo que tá bem bacana, tá? Eu vou fazer lives explicando para vocês sobre esse conteúdo, tudo que tem no conteúdo. São mais de 60 videoaulas e, se eu não me engano, são mais de 30 horas de curso, tá? O Xande perguntando, traço fino, você repassa ou faz de uma vez? Cara, tudo que eu faço na tatuagem eu tento buscar apenas passar uma vez só. Caso não dê, eu passo uma, né? Tento passar a segunda vez. Se não tiver dando certo, algum problema tá ocasionando isso. Pode ser a máquina, pode ser a biqueira, pode ser o pedal, pode ser o clip-cord, pode ser a agulha, pode ser a agulha que não está casando com a biqueira, às vezes não está descendo um pouquinho de tinta, você dá uma entortadinha, já está resolvido o problema. Pode ser um conjunto de fatores. Mas assim, quanto menos você agredir a pele, melhor é para você, porque você vai conseguir obter a tatu do mesmo jeito que você acabou de fazer ela, depois de cicatrizado. Então, assim, a minha grande preocupação, inclusive, eu friso muito isso no curso, que é que a gente tem que se preocupar com a tatu depois de cicatrizado, porque é isso que o seu cliente vai levar pro resto da vida dele. Não adianta você fazer uma tatu bonitinha para foto, fazer vários filtros na foto, encher de coisa na foto para ficar bom, para você vender um próximo trabalho, pode ser que venda, normal, só que a tatu que você fez, aquela pessoa não vai ficar satisfeita, porque não vai ser aquela tatu que ela tem na foto dela, né? Porque ficou uma bosta, ficou falhada, ficou estourada, ficou ruim, né? Então ela vai falar mal de você. Então, para a pessoa falar bem é muito difícil, né? Você tem que conquistar a pessoa, conquistar através do seu conhecimento, de você mesmo, do seu trabalho, da forma com que você atende. Só que se você fizer um trabalho mal feito, com certeza essa pessoa não vai voltar e ela vai dar um feedback negativo para vocês, de você, né? Para todas as pessoas que ela conhece. Então, assim, eu sempre me preocupo com a tatu depois de cicatrizado, que é o fundamental, tá, gente? A tatuagem foi feita para ficar legal depois de cicatrizada, né? Não é uma tatu de chiclete que você cola, depois de 3 dias ela sai. Ela vai ficar pro resto da vida da pessoa e ela vai carregar o seu nome o resto da vida dela. Pensa nisso, beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá, tem muita pergunta que não está relacionada a traço, então eu não vou responder essas perguntas nesse momento, tá? Nessa live de hoje. O Senna, eu já te respondi 2 vezes a mesma pergunta, tá? Falando sobre o traço de 5, não usa de 7 para cima. Vamos lá, vamos responder aqui sobre traço, tá, gente? Eu tô
vendo aqui, tem muita pergunta, então eu tô lendo uma por uma e tô pulando as que não tá falando sobre traço. O Alemão perguntando sobre treino para melhorar o traço. Alemão, o treino do traço, cara, é o papel, né? É o treinamento no carbono, é o treinamento simulando o peso da máquina. Inclusive eu fiz uma live tempos atrás falando sobre isso, e eu tenho passo a passo no curso, volto a falar de novo, eu tenho passo a passo de tudo que você precisa saber, né? Tudo que eu fiz que me ajudou para mim melhorar meu traço 100%. Eu não comecei tatuando dessa forma como que eu tatuo hoje, né? Eu passei por grandes dificuldades, né? E nesse curso eu passo a experiência que eu tive durante 10 anos, e você vai pular essas dificuldades que eu tive nesses 10 anos, tá? Então eu passo lá para você o passo a passo, exatamente o que você precisa fazer, sem pular a etapa, para você conseguir obter um traço liso, um traço perfeito, você dominar o seu traço, conseguir esculpir ele da maneira que você quiser, tá? Então fica ligado aí que eu vou disponibilizar uma nova turma em breve, tá? Não vai demorar, em breve, acredito que até esse mês. A Débora, esse é meu erro. Você acha que esse erro com a biqueira descartável pode ser evitado baulando menos a agulha? Na verdade é assim, ó, Débora, eu só dou uma certa baulada na agulha em agulha magno, tá? Em agulha de contorno eu não costumo baular, exceto quando eu vejo que a agulha tá com uma certa dificuldade para pegar a tinta na biqueira. Aí sim eu dou uma certa bauladinha para ver se resolve o problema. Se não resolver o problema, eu já pego, troco a biqueira ou a agulha, tá? Mas se for o problema de oscilação da fonte da máquina, na forma que você segura, você tem que se adaptar, tá? Eu já, como eu havia falado, eu tatuo com biqueira descartável sem problema nenhum. Só que na hora que eu tô tatuando, eu vejo que eu tô fazendo uma leve pressão e isso está oscilando a voltagem da minha máquina, né, a potência da minha máquina, eu tento pegar de uma outra forma ou fazer menos pressão na biqueira. Opa, desculpa, deixei cair a caneta aqui. Então é só dessa forma. Ou você comprando o grip, né? Só o grip, o corpinho de aço, e colocando a ponteira, por exemplo, de descartável. Essa é uma possibilidade também. Mas lembrando que todo grip de aço, toda ponteira de aço, você tem que esterilizar. Tá? Não tem como você passar no álcool ou envolver com alguma coisa, né? Aqueles filmes hoje que o pessoal envolve as biqueiras, porque aquilo é para até evitar a contaminação cruzada, só que é mais para você conseguir uma certa pegada no grip, não para evitar a contaminação, tá? Então você vai precisar esterilizar de alguma forma isso também, tá bom? Vamos lá. Lucas, eu já respondi você também. Vamos lá. O Yuri Jefferson perguntando sobre tinta para traço, qual a sua opinião? Cara, tem várias no mercado, isso também é gosto, né? Eu costumo falar que tudo na tatuagem é gosto. Você tem que ver qual se adapta melhor ao seu estilo de trabalho, tá? Então assim, ó, eu vou te falar qual que eu uso. Eu uso o Everlast da Electric Ink, tá? Eu uso ele tanto para traço, como para bold line, como para sombra, quanto para preenchimento em preto, tá? Então eu uso o mesmo preto para tudo, e eu não diluo ele para traçar, a não ser que eu queira que o traço fique mais claro em determinadas partes do meu trabalho. Mas se não for, eu costumo utilizar o preto puro, sem colocar gota de diluente, para não, digamos que, estourar o traço. Eu acho que para você chegar nesse ponto de estourar o traço, você tem que ter um conhecimento da tatu, né? Se você está estourando é porque você não tem conhecimento ainda, tá? Gente, a nossa live está acabando, a gente tem mais 1 minuto só. Eu queria aproveitar para agradecer a todo mundo que participou, lembrando que eu estou de férias, tá? Então, toda semana agora eu vou começar a fazer uma live ao vivo para responder todas as dúvidas que vocês têm. Eu não consigo mais responder nem no YouTube e nem no Instagram, no direct, as dúvidas que o pessoal tá mandando, porque são muitas, gente. Então, eu não consigo responder a todo mundo e dar a atenção que todo mundo precisa, tá? Então, eu resolvi fazer essa live semanal para a gente tirar essas dúvidas. Então, eu queria agradecer também para você que está vendo
essa live gravado, tá? Queria agradecer do fundo do coração todo mundo que me dá todo o apoio e incentivo para continuar nesse caminho aqui de ensinar vocês de alguma forma com dicas ou de tatu ou desenho, alguma coisa do tipo, tá? Fico muito feliz aí de coração. Espero que vocês tenham um pouco de paciência para mim poder responder vocês aqui na live, porque a gente tem só 1 hora e eu não consigo responder todo mundo. Tamo junto, se Deus quiser, até a próxima. É nóis, abraço para todo mundo, gente.